anos, jornalismo, UX. E hoje, no especial de 30 anos de jornalismo da UX, a gente recebe ele, o coordenador do curso de jornalismo aqui da UX, Jacó Hoffman. Oi, Jacó. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Jacó. Tranquilo. Mais um dia especial dentro dessas comemorações. E, Jacó, começa contando pra gente como é que tu entrou no jornalismo. Como eu entrei no jornalismo? Não vou dizer o ano, tem que dizer, em Porto Alegre, na PUC, porque eu estava estudando dentro de uma instituição que tinha já um grande investimento em comunicação e em rádios, Capuchinhos do Rio Grande do Sul. E, na época, não sei se era porque eu tinha a voz com essa característica um pouco grave, né? Eu não gosto muito. Esses dias alguém falou, ninguém gosta da própria voz. É verdade, né? A gente acha a voz da gente meio chata. Mas não sei se por isso ou alguma outra característica de comunicação, eu acho que você devia fazer jornalismo. Né? E aí eu comecei a realmente abraçar a ideia de fazer jornalismo. E isso foi lá no final dos anos 80 e início dos anos 90. Na PUC em Porto Alegre. Foi um curso muito, muito interessante, muito bom. E realmente, à medida que eu fui conhecendo mais o próprio jornalismo, a gente vai se envolvendo, se apaixonando, fazendo dele até uma certa filosofia de vida, né? Não só de profissão, mas de vida, de buscar a verdade, de investigar, de estar interessado nas histórias das pessoas, de querer contribuir socialmente para que haja uma melhora na vida das pessoas através da comunicação. E isso foi vivenciado desde o início do curso, né? O curso também tinha essa pegada, como nós temos no nosso curso hoje aqui, né? Então, Jacó, conta pra gente como é que tu chegou a entrar na UX de verdade, na UX. Na UX é o seguinte, eu morava aqui em Caxias, eu já tinha o meu curso de jornalismo feito, mais uma especialização de comunicação feita em São Paulo. Estava dando sopa aí, né? Então, quer dizer, já havia me apresentado à universidade e aguardava uma oportunidade para dar aula. E aconteceu que um ano a professora Marliva, né, teve a sua filha, a Jade, e precisava de um substituto. Um professor que era candidato depois recebeu uma outra proposta de trabalho, Leandro Provedel, e aí a vaga sobrou para mim. E eu comecei a dar aula, então, no curso de Relações Públicas e Jornalismo, mais na área de televisão na época, substituindo diretamente a Marliva. Depois fiquei. Já fazem 20 anos, né? Um pouquinho mais de 20 anos que eu estou aí. Então foi uma trajetória muito bacana com os estudantes, com os colegas professores. Os professores sempre tiveram uma característica de coleguismo, de autoajuda, entreajuda, não autoajuda, entreajuda, nossa, muito solidários, porque você quando começa no ensino superior é uma experiência bem diferente, né? Eu já tinha algumas experiências, mas não sistemática, não total, todo dia praticamente dando aula. E isso desafia bastante o professor. Quem está aí tem uma responsabilidade muito grande. E, realmente, a solidariedade dos colegas, as condições da instituição. E é outra profissão apaixonante, né? Então, você soma as duas, fica uma coisa assim muito, muito gostosa, muito ser e não só fazer. Porque se há duas profissões que eu gosto de dizer, o que você é, né, em termos profissionais? Jornalista e professor. Elas são fantásticas, porque é lidar com o ser humano, é lidar com a pessoa. É você também poder expandir a tua experiência humana com as pessoas. Não uma profissão só técnica, fria, distante, ela tem um envolvimento, né? Ela tem um envolvimento de crescimento, um envolvimento de preocupações. E nós aqui acabamos virando um pouquinho... Não sei se dá para utilizar, e aí a gente pede licença aos pais de vocês, aos responsáveis por vocês, enfim, né, aos familiares. A gente sente um pouco família de vocês. A gente sente assim um pouco, sabe, responsáveis, mas ao mesmo tempo muito corujas, né, muito orgulhosos, muito orgulhosos.
A alegria que eu tenho, e certamente meus colegas têm, com o desenvolvimento de vocês dentro do ensino superior, como profissionais, sim, como quem aprende conhecimentos também, mas principalmente como pessoas, na comunicação, nos relacionamentos, nos ideais, né? Isso tudo vai nos gratificando por demais. É que nem os pais sentem com os filhos. E temos muito orgulho dos alunos. E uma relação maravilhosa dentro do nosso curso. Eu acho que vocês podem me ajudar a expressar, a dizer se vocês sentem assim ou não. De muito respeito, de muita colaboração. Olha, eu tenho uma relação, às vezes o pessoal diz, mas os jovens, porque eu já não sou mais há um bom tempo, né? Ou sou jovem há muito tempo, não sei, né? Mas eu tenho 58 anos. E assim, mas e os jovens de hoje? As pessoas dizem, eles não querem nada com nada, e não sei o quê. Digo, olha, até pode ser, mas na experiência que nós temos com os nossos estudantes, é diferente. É diferente, são pessoas assim, educadíssimas, e eu não estou aqui exagerando, não. Educadas, que têm uma vontade muito grande, que enfrentam desafios, dificuldades, etc., mas estão aí, na batalha da vida. Então, isso é poder compartilhar esse momento e, de alguma forma, né, ajudar, é mais do que realizador. Então, além do jornalismo, que é uma profissão apaixonante, como falei, o professor é alguém que realmente ocupa um lugar especial na vida das pessoas, porque as pessoas permitem, né? Porque as pessoas estabelecem essa relação. E vocês que estão aqui, vocês três, né? Que estão ainda mais tempo junto conosco, a gente acaba criando assim mais laços ainda, né? A gente sente quando vocês saem, mas nos alegramos porque vocês estão construindo a vida de vocês. E quais as diferenças que tu sente do curso de jornalismo quando tu entrou aqui na UX e do curso agora? Tem muitas. Os impactos tecnológicos, sem dúvida, é o que mais aparece, né? A maneira de fazer o jornalismo, as plataformas, as facilidades tecnológicas, as linguagens que mudaram por aí também, né? Realmente, da noite para o dia. Nós não imaginávamos podcasting na época, né? Hoje é corriqueiro, é comum, não tem mais nem o que falar do podcast, porque já é uma mídia que está aí e faz parte do cotidiano. Mas tantas coisas que acabaram impactando no curso e no fazer jornalístico. Agora, tem questões que elas permanecem, elas até aderem um pouquinho a uma situação ou outra, mas elas acabam aderindo um pouquinho, tá? Elas acabam permanecendo. A formação ética, por exemplo, né? A formação ética, o compromisso social do jornalismo, tudo isso, claro que determinados contextos acabam acentuando mais um aspecto ou outro, mas são permanentes, né? São valores permanentes que a gente não pode esquecer. Mas mudou muito. Mudou também os estudantes, né? De início o curso tinha estudantes que estavam trabalhando no mercado e vieram buscar o seu curso superior. Hoje, a maioria já entra direto do ensino médio. Estudantes cada vez mais jovens. Hoje nós temos, vocês tiveram, não sei com que idade vocês entraram no curso. Paulo, com que idade você entrou no curso? Eu entrei com 18. 18, Camila? 18 também. Eu entrei com Luan. 20. Luan entrou com 20. Era o normal, 19, 20, né? Hoje tem gente entrando com 17 anos. Então também é um jovem que chega aí, ele está, é isso mesmo que eu quero, não é? E às vezes ele troca de curso, que é normal. Às vezes vem para o jornalismo. Esse semestre tem vários que vieram para o jornalismo. Mas também às vezes saem do jornalismo para um curso afim na comunicação ou outra área, porque eles estão ainda percebendo qual é que é o seu lugar assim, profissional. Mudou também o exercício do jornalismo em termos assim, hoje há muitos lugares para você exercer o jornalismo. Então isso altera o curso também, né? Nós não tínhamos mídias sociais. Normalmente pensávamos os veículos tradicionais de comunicação e de comunicação massiva. Hoje você tem a comunicação por nichos, por públicos bem definidos, né?
Cada vez mais a jornalista pode ser ela não precisa de uma estrutura, hoje ela mesma monta o seu meio de comunicação, né? Mas então mudou bastante. Mas, por exemplo, uma questão que eu acho que deve ser sempre recuperada é a questão da especialização dentro do jornalismo. Eu posso ser um jornalista? Sim, mas eu posso, dentro do jornalismo, ter uma especialidade na qual eu me torno, inclusive, referência. Jornalismo político, jornalismo econômico, cultural, ambiental, uma demanda enorme por pessoas com essa competência da informação ambiental. Então, também percebo que hoje alguns se manifestam nesse sentido. Olha, eu gosto do jornalismo político. E tem vários colegas de vocês. Isso é muito bom, porque se há um campo que precisa de um jornalista especializado, competente, capaz de abordar bem, é o campo político, né? É o campo político. Eu estou vindo da Câmara de Vereadores, hoje de manhã tivemos a homenagem lá aos 30 anos pela vereadora, proposta pela vereadora Marisol, que vocês entrevistaram aqui. Inclusive ela citou a rádio, o nome de vocês, ela gostou demais de estar aqui. O campo político precisa, a sociedade, na verdade, precisa saber mais do campo político e interpelar mais o campo político. A comunicação, a imprensa, o jornalismo tem um papel importantíssimo. Então, que bom que há jovens que gostam da comunicação, do jornalismo para o campo político. Mas o ambiental é outro, social é sempre, e nos tempos de hoje mais ainda. Mas o ambiental é um outro campo que eu alerto, porque ele é fundamental, né? Nós estamos vivendo uma crise ambiental enorme e que a humanidade tem que tomar algumas decisões, a sociedade tem que tomar algumas decisões, os indivíduos têm que tomar algumas decisões importantes, inclusive de consumo. Então, o jornalismo pode ajudar. E Jacó, já que a gente tá falando então de mudanças, né? Como que tu se vê diferente lá do Jacó do começo pro Jacó de hoje em dia? Lu. Que legal essa pergunta. Muitas mudanças. Nossa, assim, eu te diria, em termos de comunicação e jornalismo, talvez permaneça aquela espinha dorsal do jornalismo, né? Da ética que eu falei antes. De ouvir os vários lados da narração de histórias, etc. Mas mesmo aí dentro do jornalismo são choques constantes, né? São mudanças permanentes que você vai percebendo. E uma delas é o seguinte: o momento que vivemos, o jornalismo tem que assumir não partidos, mas tem que assumir causas e realmente mostrar que há questões que hoje estão na sociedade e que elas não merecem ser tratadas pela comunicação, porque elas estão fora da democracia, estão fora dos direitos humanos, estão fora de tudo. Isso é um pouco assim, há um tempo atrás você trabalhava e não via essas questões. Então, eu também, nesse sentido, tive que mudar e perceber que era preciso ter mais posições. E nós vamos mudando, porque nós não somos divididos, né? Agora eu sou professor, agora eu sou jornalista, agora eu sou... Nós vamos mudando. E essa é uma questão, para mim, que eu tive que aprender ao longo do tempo. Estar sempre aberto para as mudanças. Estar sempre aberto para acolher as diferenças. E eu digo com toda sinceridade, e esse ano eu aprendi um pouco mais nesse sentido, que é a questão da escuta. Escutar. O jornalista, para narrar boas histórias, primeiro ele tem que escutar bem as boas histórias. E a primeira atitude, não só do jornalista, mas eu acho que do ser humano como tal, é escutar. Eu me dou conta que às vezes eu me precipito um pouco, né? Eu já quero dar a resposta, já imagino que eu já sei o que o Luan está me perguntando, qual é a necessidade dele. Não. Primeiro escute. Isso em todo relacionamento humano é necessário. Mas eu vejo que com os alunos é necessário. Às vezes o professor pode ter pressa em alguma questão, né? De emitir um conceito, porque ele tem todo um compromisso, um calendário a ser cumprido, uma obrigação. Ele está imaginando que o aluno está aí com essa questão, está sendo ou relapso ou está equivocado. Não, primeiro você tem que escutar, tentar saber o que está acontecendo, por que ele está fazendo isso. E vou dizer mais, a pandemia nos afetou
por demais, nós ainda não estamos sabendo lidar com muitas coisas que ela repercutiu em cada um e em todos. Nós ainda não estamos sabendo, nós não estamos tendo espaços para expressar isso e, portanto, para elaborar isso. E os estudantes e também nós, professores, todos, mas eu percebo, falando concretamente dos estudantes, né, que eles vieram impactados, eles voltaram para o presencial, mas um pouco diferentes. Eu ainda não sei bem, né, porque pode ser diferente para cada um, mas eu vejo o ritmo de produção que foi alterado, algumas questões que certamente nos próprios sentimentos, na própria maneira de ver, mas uma insegurança que atinge todos nós, né, pelo Covid ou pela situação, sei lá, econômica, etc., que vivemos. Muitas relações familiares balançaram nesse período, isso nos afetou. E nós, como sociedade, parece que a gente quer voltar para o normal e fazer de conta que isso não aconteceu com a gente. Mas aconteceu e tem importância, e tem muita importância. Então, Luan, eu estou tentando, assim, também uma coisa permanente, assim, ó, é essa questão da escuta. E esses dias eu li um texto, e me permitam aqui, não é uma questão de religião ou não, mas é uma questão de contribuição humana. E eu gostei muito que o Papa atual colocou sobre a comunicação. Ele diz que o primeiro gesto, o primeiro ato de comunicação, e depois ele usa um termo religioso, enfim, também, é a escuta. E daí ele coloca assim, para quem sabe que a Igreja Católica, as outras igrejas falam muito em caridade, amor e caridade, etc. E nesse período que as pessoas estão necessitadas também, economicamente, quando se fala em caridade, eu sempre imagino assim, tá com fome, precisa de abrigo, de casa, o que precisa? Ele disse, o primeiro gesto de caridade é a escuta. Se o pai tem com comunicação mesmo, né? Então é um aprendizado que a gente vai tendo, e certamente virão outros. Eu não sei se eu estou melhor ou pior do que era quando eu comecei, tá? Mas que a gente vai ficando mais compreensível, mais humano, entendendo mais, a partir das vivências, o que é comunicação. O que é comunicação? Que talvez no início a gente entende como uma fórmula quase, né? Emissor, mensagem, receptor. E a gente vai descobrindo que é muito mais complexo do que isso. Mas a complexidade é construir juntos, né? A complexidade é entender o outro, é refazer a tua mensagem, é refazer o teu jeito de comunicar. Então, eu acho que sim, e eu me sinto sempre defasado. Essa é uma sensação que eu tenho, né? Porque eu acho que estou mesmo e sempre estamos, de alguma forma. Porque as coisas andam muito, há muitas demandas e muito plurais e que a gente, às vezes, não dá conta. Mas me sinto, apesar de devendo em algumas questões, eu me sinto muito bem, muito feliz. E muito feliz de ter hoje a universidade me colocando de novo como coordenador de curso, porque eu já fui no passado. Acho que eu reprovei, daí me botaram de novo, né? É assim, né? Quando roda, tem que repetir. Mas assim, essa confiança, mas no sentido assim, é uma oportunidade de estar em contato. É uma oportunidade, porque o contato com vocês também nos renova com pessoas, nos renova como comunicadores, como professores, nos desafia, enfim. Sem vocês, estudantes, nada teria sentido aqui, né? Vocês são o sentido de tudo. O sentido nosso da universidade, da nossa profissão, como professores, etc. Então, vocês não imaginam, e sim, imaginam até porque nós já falamos isso, né, em outros momentos, a nossa alegria desse retorno, pelo menos mais presencial. A gente sentia uma falta de vocês, né? Acho que é um pouco assim a síndrome do ninho vazio na universidade, né? A gente fala muito isso nas casas, né? Quando os filhos saem, mas a gente tinha essa questão, e os alunos, né? E realmente, a presença de vocês é o que dá sentido realmente para as estruturas que temos, para os estudos que fazemos, para as pesquisas, etc. A sociedade, como um todo, sim, mas vocês são os primeiros. E, Jacó, hoje
teve a homenagem da Marisol dos 30 anos de jornalismo aqui da UX. Como é que foi receber essa homenagem? Como é que foi participar disso tudo? Eu acho que foi um momento assim privilegiado de estar na coordenação e poder receber em nome dos professores, em nome de vocês estudantes, enfim, da instituição. O reitor estava lá, ele também, o professor Gelson. Essa homenagem. Mas eu acho que é o reconhecimento de um poder muito representativo da sociedade, porque a Marisol propôs, mas ele foi votado por todos os vereadores foram a favor da homenagem. Então, é o reconhecimento da sociedade, através do Legislativo, da importância desse profissional fazendo a diferença nos meios de comunicação, onde quer que esteja, né? Realmente fazendo o seu papel de informar a sociedade, de investigar e de, apesar de todas as críticas, reconhecer que ele é extremamente necessário, que ele é essencial para a liberdade, que ele é essencial para a democracia e que ele possa exercer livremente sua profissão. Livremente não significa dizer qualquer coisa, não. Livremente dentro dos parâmetros que nós estudamos já na universidade, éticos e critérios de notícia, assim por diante, né? Então, acho que esse reconhecimento ele é importante, porque ele reconhece uma trajetória de uma instituição, um trabalho de uma instituição, de pessoas que estão, mas ao mesmo tempo ele reconhece essa profissão na sociedade. E eu aproveitei, porque eu tinha 5 minutos de fala, já que era uma casa legislativa e aproveitando o caráter dessa casa, dizer assim, olha, tem uma pauta nacional muito importante que não é abordada, que é a desregulamentação da profissão, que é tornar a comunicação e o jornalismo um campo sem lei. E quando tem um campo sem lei, leis justas, quem é que manda? O mais forte. E aí a opressão. Então, no campo da comunicação, nós precisamos sim de regulamentação. E está muito difícil, mas não é por acaso. Não é um mero desleixo, não, do campo político que não regulamenta a comunicação, do campo jurídico que começou pelo campo jurídico a cassação do diploma do jornalista. Não começou pelo campo político, começou pelo campo jurídico. Então, pelos poderes institucionalizados que estão fazendo isso, é porque há interesses e não bons para a sociedade. Não é que eles não sejam bons para o jornalista, eles não são saudáveis para a sociedade. Uma sociedade democrática precisa de uma comunicação garantida, né? De uma profissão que seja exercida de uma forma garantida. E fiz uma comparação assim, muito simples, Luan, Camila e Paulo, de um tempo atrás que existiam os dentistas práticos. Eles não eram diplomados, eles não eram formados dentistas, mas era um tempo assim que eles aprenderam pela prática. Normalmente fazer o quê? Extrair dentes, né? Não muito mais que isso. Hoje, ninguém de nós iria um dentista prático, né? Bom, se nós queremos que trabalhem com a comunicação, a imprensa, a informação jornalística, pessoas que não se prepararam para isso, que só sabem pela prática, quer dizer, escrevem até um bom texto, mas eles podem ser colunistas, pode ser quem opina, quem é especialista de um assunto, mas quem faz a apuração jornalística, a investigação, a reportagem, tem que ter formação sim, senão nós estamos entregando para quem não tem esse preparo, e nem vou falar de outras questões de compromissos, de interesses, etc., mas para alguém que não está preparado e por isso compromete seriamente a notícia. E Jacó, para ti, qual que foi o momento mais gratificante que o jornalismo já te proporcionou? São vários, mas eu diria assim, foi o contato com grandes jornalistas. Claro, grandes personalidades também, grandes personalidades de vários campos. Mas sempre me marcou muito grandes jornalistas que a gente pôde conversar e a humildade desses grandes jornalistas. Isso foi, sabe, aprender com isso é fantástico. Posso dizer, o Ricardo Couto, um deles, um jornalista de uma experiência de muitos anos,
na Folha de São Paulo. Hoje ele também continua escrevendo em grandes sites, etc. Foi porta-voz da Presidência da República. Mas também, e ele veio e contou e relatou, e inclusive tem um livro dele, do golpe ao Planalto, para quem quiser ler, tem alguns relatos lá. Não só os cases de sucesso jornalístico, mas aquilo que foi problema, aquilo no qual ele passou dramas e que ele errou. Então eu acho fantástico alguém dizer isso, porque é assim que a gente aprende. E outros também, grandes jornalistas, Caco Barcelos, um jornalista gaúcho que está aposentado, mas que eu admiro por demais, porque é um dos maiores jornalistas investigativos do país, que é o Carlos Wagner. Carlos Wagner também, na humildade dele, e inclusive falamos da formação de futuros jornalistas e tal, mas grandes jornalistas que mostraram o compromisso que eles têm com a realidade, a humildade, a visão que eles têm, o preparo que eles têm e que eles acabam também desenvolvendo mais durante a sua prática jornalística, eles acabam muitas vezes criando quase que técnicas de apuração da notícia. O Wagner tem isso, né? É um jornalista que, investigou cada caso aqui no nosso país e também em outros países. Então, a Letícia Duarte, que está nos Estados Unidos, que eu conheço desde de Porto Alegre. E, como não pode deixar de ser, a grande Eliane Brum, que estará falando com a gente dia 18 de agosto, em mais um evento comemorativo aos 30 anos do curso. A Eliane, conheci ela em Porto Alegre, tive poucas vezes com ela, mas assim, cada vez é um aprendizado fantástico. E tudo pessoas muito humildes, muito humanas, mas com uma competência fantástica. É isso, a gente, né? Não fica só no... Não, tem que ter competência profissional junto. Então, isso o jornalismo me proporcionou e é muito gratificante. Então, Jacó, muito obrigado por ter participado aqui do Multiverso. Eu que agradeço o espaço, desculpa, porque às vezes a gente se empolga e fala demais, acaba estourando o tempo. Isso não é recomendável no jornalismo, mas digamos assim, a data dos 30 anos e estar aqui com vocês é muito prazeroso, por isso acabamos exagerando. Mas é uma profissão, como todas as profissões têm sua dignidade, seus aspectos, mas ela é uma profissão que realmente nos coloca humanamente numa tarefa importantíssima na sociedade. Então, esse foi o Jacó Hoffman, no especial de 30 anos do jornalismo da UX. 30 anos jornalismo UX.